Olá, paz do Senhor Jesus, esse é o seu canal Chique na Web. Peço para você que está acompanhando esse canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e compartilhe para que outros também recebam essas mensagens da Palavra de Deus. A Palavra do Senhor que iremos meditar está em Salmos de número 57, versículo 1, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Essa mensagem da Palavra de Deus, esse salmo, é uma oração por livramento. É um salmo de Davi. Ele fez quando fugia da presença de Saul. Ele estava fugindo de Saul. E diz a palavra do Senhor, ele se encontrava em uma caverna. Para se esconder de Saul, ele estava naquela caverna. E a palavra de Deus nos faz entender que Davi estava passando por um momento muito difícil. Ele jamais esperava, jamais pensava que Saul fosse capaz de ir à sua procura, de ir atrás dele com seu exército. Davi jamais imaginou que Saul agisse dessa forma. Quando isso o entristeceu, e ele teve que ficar naquela caverna escondido, mas Davi não deixou de confiar no Deus que ele servia. E ele confiando, crendo no Senhor, naquele momento difícil pelo qual estava passando, ele escreveu esse salmo inspirado por Deus. Foi um salmo em que ele pediu a Deus o livramento. Ele clamou a Deus pedindo que Deus tivesse misericórdia da sua vida, para que o Senhor não permitisse que ele fosse destruído. Ele pediu a Deus que tivesse misericórdia e disse ao Senhor que nele estava depositando a confiança. E disse também: à sombra das tuas asas me abrigo. Ele estava naquele momento buscando abrigo em Deus, buscando refúgio em Deus, porque ele sabia, se ele não estivesse abrigado em Deus, se não buscasse o abrigo às sombras de Deus, ele não estaria protegido, ele não estaria livre do mal, dos ataques do inimigo, que era o seu inimigo, que era Saul. E a palavra do Senhor ainda diz que ele, naquele momento de calamidade, foi um momento difícil, mas foi nesta hora que ele clamou a Deus. Ele clamou a Deus por socorro, clamou a Deus pedindo ajuda, e ele disse: o Deus que tudo executa. E através dessa mensagem hoje, Deus, ele quer falar com você que está acompanhando esse canal. Deus é aquele que tudo executa. Quando depositamos nele a nossa confiança, quando cremos, ele realiza tudo por nós através da nossa fé. Davi, ele confiou em Deus e disse: o Senhor é Deus que tudo executa. Ele quis dizer: o Senhor é Deus que tudo faz. E ele estava crendo que o livramento, a proteção de Deus seria confirmada em sua vida. E nós temos que ter a mesma confiança. Você que está acompanhando essa mensagem, tenha a mesma confiança em Deus que teve Davi. Creia que Deus é Deus que tudo realiza, que tudo executa, que Ele tem poder para te livrar. Não importa a calamidade que você está vivendo, não importa a perseguição que está passando, Deus tem poder para te proteger. E Davi, ele confiou no Senhor. Ele confiou que Deus enviaria dos céus o socorro que ele necessitava.
Deus enviará um socorro também para você que está agora acompanhando, ouvindo essa mensagem. O socorro divino será enviado para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. Aí será confirmado o livramento de Deus. Deus entrará com livramento. Ele enviará o socorro. Ele te defenderá dos ataques do inimigo que tem tentado te destruir. A palavra do Senhor diz que Davi, ele disse, ele enviará um socorro desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Porque Saul, ele começou a sentir inveja de Davi, ciúmes de Davi, porque Davi começou a se destacar mais do que Saul nas batalhas, nas pelejas. Então entrou o ciúme, entrou a inveja no coração de Saul, e também algo tão terrível, devido Deus ter escolhido Davi para ocupar o trono em seu lugar, o trono em Israel. Mas era a escolha feita por Deus. Ninguém pode impedir quando Deus escolhe. Saul não estava entendendo, mas ele não poderia mudar o que Deus já havia escolhido. Deus já havia escolhido Davi, já havia encontrado um homem que ele diz na sua palavra que tinha o coração segundo o seu coração. Enquanto Saul havia pecado, enquanto Saul havia desobedecido, ao ponto daquela unção que havia sobre ele ter sido retirada, ao ponto dele perder o seu lugar no trono de Israel. A escolha foi feita por Deus, e quando é Deus que faz a escolha, o homem não pode mudar, ainda que queira, ainda que não aceite. Aquela escolha já havia sido feita por Deus. Saul não estava aceitando. Quando ele não aceitou, ele sentiu inveja, entrou o ciúmes, entrou o ódio, que é algo tão terrível, e isso o fez ainda mais se decair. Ele já estava longe, estava afastado de Deus, mas ele decaiu ainda mais, porque quando o homem olha e diz, mas não podia ser aquela pessoa. Saul não estava aceitando, ele queria ele, mas não Davi no trono em Israel. Mas a escolha já havia sido feita por Deus, e devido a ele ter deixado entrar em seu coração o ódio, o ciúme, a inveja, ele se decaiu ainda mais na presença de Deus. Já havia pecado. Sim, havia uma oportunidade para se arrepender, mas ele preferiu um outro caminho, continuar em desobediência e ainda nutrir no coração o ódio, a inveja e o ciúme, que infelizmente o destruiu. Mas nessa mensagem o que Deus está falando é acerca do livramento que Davi pediu a ele, que o protegesse, o livrasse daquele inimigo que queria destruí-lo, porque Saul tentou matar Davi por muitas vezes, só não conseguiu porque Deus estava com Davi e o livrou. E diz a palavra do Senhor que o servo de Deus Davi, nesse salmo, no versículo 4, ele ainda diz, a minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Ele sabia que o inimigo queria destruí-lo. Talvez você agora está também aí pensando como o inimigo tem tentado te destruir, como você tem sido perseguido, perseguida. Mas esse Deus, o mesmo Deus em quem Davi confiou, e ele confirmou então a sua proteção na vida de Davi. Se você nele confiar, ele está pronto a confirmar a proteção também na sua vida. Vamos falar com ele através da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus poderoso, no nome do teu Filho Jesus, clamo agora por socorro. Peço, Senhor, envie o socorro que esta pessoa necessita,
que agora pede ao Senhor através da oração. Essa pessoa, Deus, que está clamando, pedindo, no nome do teu Filho Jesus, para que o Senhor a livre dos ataques do inimigo, a proteja da destruição que o inimigo tem desejado contra ela. Ó Deus poderoso, que toda perseguição seja jogada por terra no nome do teu Filho Jesus. Como Davi pediu, meu Deus, ao Senhor, ele pediu que o Senhor o protegesse, depositou a confiança no Senhor, crendo que o livramento viria da parte do Senhor para a sua vida. Ele teve sim que se esconder em cavernas quando fugiu para escapar de Saul, do ódio de Saul, porque era grande o ódio de Saul contra ele. E Saul queria destruí-lo, queria tirar sua vida. E Davi passou por um momento de angústia, grande calamidade, estando naquela caverna, mas mesmo naquela caverna, tendo que escapar do inimigo, ele nunca deixou de confiar no Senhor. E ele clamou, ele pediu ao Senhor por socorro, que o Senhor o livrasse do inimigo que queria destruí-lo, que queria acabar com a sua vida. Pedimos também no nome do teu Filho Jesus, ó Deus, nos livra dos ataques do inimigo, daquilo que planejam para causar destruição, causar morte. Ó Deus, joga por terra todo tipo de perseguição. No nome de Jesus, ó Deus, venha guardar a cada vida debaixo das tuas mãos poderosas, nos abrigar, Senhor, a tua sombra, para que nenhum mal venha atingir. Meu Deus, que seja confirmado o livramento de ataques de todos os lados. Sim, ó Pai, confirma o livramento, a proteção, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Peço mais uma vez, se inscreva nesse canal, deixa aí o seu joinha e compartilhe. Que Deus te abençoe.